Pai do Senhor Jesus Cristo, hoje eu quero fazer um estudo histórico. Você sabe qual foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo? Na Europa. Estou falando na Europa. Não a primeira igreja que ele fundou, né, no ministério dele. Estou falando na Europa. Foi a igreja estabelecida em Filipos. E ele escreve, né, uma carta dele aqui aos filipenses. Filipenses eram os irmãos que moravam em Filipos. Agora, como foi fundada essa igreja? Segundo estudiosos, comentaristas, a tradição da igreja vai dizer que foi na segunda viagem missionária de Paulo. Essa segunda viagem missionária de Paulo se deu ali por volta de 52 depois de Cristo, tá? E como aconteceu para essa fundação, esse estabelecimento dessa igreja? Lá em Atos 16, vai relatar o momento que essa igreja é estabelecida pelo apóstolo Paulo. Quem escreveu Atos foi o Lucas, né? O médico Lucas. Não o apóstolo, não. O médico Lucas, que escreveu o terceiro evangelho. Olha o que Lucas escreveu lá no capítulo 16, no versículo 12. E de lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Por quê? Filipos ficava na Macedônia, né? Quando ele fala de lá rumamos para a cidade de Filipos, ele está falando ele, o apóstolo Paulo, ou seja, Lucas, apóstolo Paulo, Silas, Paulo e Silas, lembra Paulo e Silas na prisão? É nessa segunda viagem missionária. E quem também está com ele aqui é Timóteo, tá? Não fala do nome de Timóteo, mas Timóteo está aqui. Eles estavam em Filipos, que aqui mesmo fala que é a cidade mais importante da Macedônia. Vamos entrar em outro contexto histórico. Como essa cidade surgiu? Segundo a história, vai dizer que em 360 a.C., por que o nome Filipos? Né? Segundo a história, em 360 anos antes de Cristo, o rei Filipe II da Macedônia, pai do famoso Alexandre o Grande, né, o grande conquistador da Grécia, o pai dele, chamado Filipe II, ele conquista essa cidade e agora ele dá o nome, funda essa cidade, né, com o nome de Filipe, o nome dele. No entanto que na época de Paulo chamava Filipos. Ou seja, ele conquista, né? Esse rei conquista essa cidade. Essa cidade chamava, primeiramente, Crênides, que significa em grego lugar das fontes. E então, quando o rei Filipe II dá o nome da cidade de Filipe. No entanto, que agora, quando Paulo vai estabelecer essa igreja, por que Paulo estabelece essa igreja lá? Se nós lermos aqui o texto de Atos 16, nós vemos que lá não tinha uma sinagoga, como tinha em Colossos. Então Paulo era um homem muito preocupado em propagar o evangelho, a palavra, o cristianismo. E ali resolve fundar essa igreja, né, com os irmãos dali. E segundo a tradição da igreja, vai dizer que Lucas que ficou como responsável da igreja ali. Lucas foi líder dessa igreja durante 7 anos, segundo a tradição da igreja. Engraçado que é o tempo certinho que dá desse evento, né, acontecido aqui em 52 depois de Cristo, até quando Paulo estará preso, vai viajar para Roma, né? Que vai mais ou menos aí 60. Paulo vai preso mais ou menos em 58 e em 60 ele vai para Roma. Então, a data bate certinho com os historiadores e comentaristas, porque Lucas sai de cena agora, né, no capítulo 16, porque ele fica na cidade de Filipos e Paulo prossegue suas viagens missionárias. Depois ainda vai ter a terceira viagem missionária de Paulo, onde ele vai ser preso. E Lucas só vai se reencontrar com Paulo
depois de 7 anos, segundo a tradição da igreja. Quando Paulo vai preso, né, ali junto a Félix, Festo, o rei Agripa, e é mandado para Roma. Lá no capítulo 28 de Atos, Lucas vai estar com Paulo aonde? Na ilha de Malta. Dá esse tempo certinho em que a igreja, né, a tradição da igreja relata que Lucas ficou durante 7 anos ali como líder para estabelecer, para edificar a igreja fundada por Paulo em Filipos. É uma igreja que Paulo tinha muito carinho. Por isso que ele escreve a carta aos Filipenses em 62 depois de Cristo. E Paulo já estava lá cumprindo sua prisão romana, uma prisão domiciliar, né? E Lucas ali dando assistência a ele. Então, para fechar, a primeira igreja fundada por Paulo foi a igreja de Filipos, a qual ele escreve a carta aos Filipenses, que nós temos em nossa Bíblia.